Fala galera do Globoesporte.com, tudo certo? Começamos mais um Central do Gauchão para debater aí a 8ª rodada do maior campeonato do mundo. Tenho aqui comigo no estúdio Maurício Saraiva, o maior comentarista do mundo também. Palavras suas. E com frio. Fernando Becker, os olhos da RBS TV no campo. Isso. Boa tarde, Tudo bem? Boa tarde a todos também aí que nos acompanham. E Márcio Chagas da Silva, Boa o tarde, apito da RBS TV. Digamos. É isso aí, o apito e as bandeiras, de vez em quando. E os cartões. A gente pede a sua participação, manda pergunta, comentário, xinga a gente aí. De preferência não, mas se quiser xinga também, né? Porque é isso aí. Xinga outro, né? Eu tô cansado de ser xingado, então xinga os outros aí. Então, participa, manda tua pergunta aí pelo Globoesporte.com/rs. Nós começaremos a falar do Grêmio e do empate com o Veranópolis ontem na Arena, 1-1. Maurício, atuação e resultado, como é que dá para colocar nessa balança de equilíbrio assim? Se o Grêmio tivesse virado do jogo no segundo tempo, teria criado o suficiente ofensivamente para virar. Teve um gol que o Pedro Rocha perde que já não tem goleiro. O Grêmio melhorou comparado a ele próprio de um tempo para outro. E o Veranópolis não conseguiu manter aqueles primeiros 30 minutos muito bons e estrategicamente perfeitos, sobre os quais falará logo o treinador Fernando Becker. Mas aquela primeira meia hora exigiu do Veranópolis uma quantidade de energia, de intensidade que ele não conseguiu aplicar ao longo dos outros 2/3 do jogo. Que foi quando o Grêmio ocupou o campo do Veranópolis e aí ficou parecido com o que o Renato disse depois do jogo na entrevista. Pois é, os caras não saem de trás. O Veranópolis saiu de trás por todo o primeiro terço do jogo. Depois não conseguiu mais. Fez o gol que a gente acabou de ver ali com uma falha do Léo, marcou muito longe do próprio gol. O Fernando vai avançar sobre isso porque ele gosta muito, especialmente do Veranópolis. Eu sei dessa admiração dele. O Grêmio melhora no segundo tempo, quando já não tem um centroavante pivô e volta para o modelo que consagrou o campeão da Copa do Brasil, o próprio Roger, antes do Renato Portaluppi. Ô Fernando Becker, já que o Maurício botou para ti, tá para te falar do Grêmio, do Veranópolis. Eu queria também, especificamente, o que tu viu do Lucas Barrios nos pouco mais de 60 minutos que ele esteve em campo. Eu vi muito pouco, né, como todo mundo viu. Acho que ele teve muita dificuldade quando ele saía da área para tentar criar esse falso 9. Teve um determinado momento que eu vi ele fora da área e vi o Luan lá na posição dele. E ele saiu para tabelar e a tabela não saiu, bateu na canela, enfim, com alguma dificuldade para jogar ali. E por isso mesmo o Renato vai ter que mudar o jeito do Grêmio jogar com ele. Esse jeito aí de futebol de passe não acaba prejudicando o futebol dele, a bola não chega como deveria. E no segundo tempo eu notei que o Grêmio tentou colocar mais bolas na área, né, para ele. E ela também não chegou à feição, a zaga do Veranópolis estava bem. E o Maurício falou há pouco sobre o Veranópolis. Realmente, o primeiro tempo foi equilibrado com uma leve vantagem para o Veranópolis, porque soube jogar aquele jogo. E no segundo tempo o Grêmio foi para cima, fez o gol de empate, poderia ter virado. E o que me chamou a atenção, no intervalo eu perguntei pro técnico Thiago Nunes o que ele teria dito, né? O que ele disse para os jogadores no vestiário. E ele falou lá, pedir mais posse de bola, valorizar a bola, cuidar um pouco mais da subida do Léo Moura. Daí ele olhou assim, quando ele viu o Lincoln entrando, ele disse assim, e agora o campo vai empinar. Eu até não falei isso aí na transmissão, porque eu fiquei tentando, né, como assim, por que ele disse entendeu o que era o empinar? O campo vai empinar. Depois eu percebi, o campo empinou, né, só parecia que tava o lado do gol do Reinaldo mais baixo, porque só o deu o Grêmio. Então eu deduzi que é aquilo que o Veranópolis se preparou para se defender. E ele falou, depois do jogo, eu conversei com ele, ele disse que ele gostou do time dele, que defensivamente, no primeiro tempo ele não gostou muito, que tinha um certo desequilíbrio defensivo, mas no segundo tempo ele ficou satisfeito com o rendimento da equipe. Então ele se preparou para isso. Esse primeiro tempo, né, Fernando, onde ele ficou desagradado, e você até falou na transmissão, foram as vezes em que o Veranópolis correu risco na defesa trocando passes, embora seja esse o modelo que o próprio Thiago adotou. Os jogadores não estavam fazendo isso da cabeça deles, porque se deixar para um zagueiro, ele elimina o risco. Ele quer ver a bola longe do seu gol. Então ele dá-lhe uma bicuda e era isso. Então se eles não estavam fazendo dessa maneira, é porque o treinador pediu que não fizesse. Só que algumas vezes correram risco e perderam bola nessa parte muito perto do gol deles. E no segundo tempo, quando se defenderam com mais gente,
O Grêmio teve chance para virar e o Veranópolis praticamente não teve contragolpe. Ficou de muito risco o que o Veranópolis fez, mas também porque o Grêmio avançou sobre o espaço do Veranópolis num desenho que o Grêmio já estava acostumado, né? Com a movimentação e já sem o Barrios. Quando a gente fala que o Barrios foi a menos, e foi mesmo, tem que dar um desconto de que, segundo o Renato Portaluppi, com 5, 10 minutos, o Barrios já sentiu o músculo adutor da coxa. Fernando Becker foi quarto zagueiro das categorias de base só na antecipação, só no atalho do Vetera. Sabe que adutor que começa a doer, o seu jogo cai, né, Fernando? A sua movimentação. Psicologicamente fica exatamente, tu corre puxando a perna assim, com medo de não correr, não dar o passo maior que a perna, digamos assim, exatamente. Mas eu acho o seguinte, se sentiu, eu acho que tem que sair, gente. Não dá. Não dá de continuar jogando porque a expectativa do torcedor é muito grande, a tua de querer se confirmar no time, se confirmar a titularidade. De repente, se ele tivesse saído ali, não teria se agravado, não sei se agravou ou não, né? Mas certamente, se ele sentiu, ele deve ter sentido uma fisgada, uma contratura. Parece que agravou, Fernando, porque o Renato deu na entrevista pós-jogo, disse que a dor aumentou. Claro, por isso, então deveria ter saído. Jogando, ela tende a agravar. Não tem como. Queria botar o Márcio na conversa. Dá teu pitaco aí, Márcio, e eu quero saber se os gols anulados do Grêmio foram bem anulados. A gente sabe que foram, mas só para também dar o pitaco da arbitragem. Na realidade, a equipe do Veranópolis veio com o propósito de propor o jogo, né, o que surpreendeu o Grêmio no início da partida. Né, um toque de bola qualificado do sistema defensivo, meio campo, o Eduardinho fazendo um vai e vem. Partidaço, né? Jogou bem. Impressionante, o cara que é um Highlander aí dos gauchões. 9 anos no Veranópolis. 9 anos no Veranópolis, fora os anos que ele jogou pelo Caxias. E muita saúde também, demonstrando, né, caindo por ter a teoria de que os jogadores acima dos 30 anos não tem como se manter em alto nível, e o Eduardinho aí vem se mantendo no nosso gauchão. E o Grêmio propôs no segundo tempo, tentou, através das substituições com o Lincoln, teve uma posse de bola muito maior, né, mas infelizmente no ataque não soube aproveitar as oportunidades. Na questão da arbitragem, o que me chamou a atenção foi o atraso da partida, né, que 45 minutos de antecedência são pegas as relações dos jogadores, ali já saem os uniformes que as equipes irão jogar. E o quarto árbitro tem essa função de encaminhar o árbitro, de levar, né? Olha, vai jogar com esse uniforme, vai jogar com aquele. E o árbitro ali já definir se pode ou não. Foram definir no túnel. Pô, isso aí é... Com todo respeito, isso é coisa de infantil, juvenil. Pra explicar, né, Márcio? O Grêmio entrou com a camisa celeste, que é a camisa nova segunda camisa. Entraria, né? Nem chegou aí pro campo. Foi pro túnel com a camisa celeste. O Veranópolis estava com a branca e aí o Roger Goulart mandou trocar. E o quarto árbitro já tinha meio que autorizado. O Eduardo flagrou, né? Eu tava na zona mista ali. O quarto árbitro pedindo pro Roger escutar que daria e o Roger não. Inclusive a arbitragem entrou de volta pro vestiário, trocou pra camisa laranja. Que foi uma forma de justificar o mando da troca e o atraso, porque também foram trocar o uniforme. Então, pô, são coisas mínimas, sabe? Não teve nenhum erro capital na partida. Agora tu vê uma coisa com relação a isso, Márcio. O Dado tava lá dentro do túnel e na percepção dele daria para jogar. Que não teria problema. Eu estava dentro do campo, ali na beira do campo, né, fora do túnel, e eu olhando para dentro do túnel, me pareceu semelhante as cores. Entendeu? Se tem a dúvida, já era melhor trocar realmente. Sim, pro Dado lá dentro do túnel daria. Mas com 45 minutos antes, quando sai a relação já tinha dúvida, já tinha definido o uniforme. Não teria que esperar ali 2, 3 minutos da entrada para começar o jogo para ter que mandar a equipe do Grêmio trocar o uniforme. Pelo que me passou, acho que era o enfermeiro do Grêmio, que me foge o nome agora, o Veranópolis estava com o seu segundo uniforme, que também era azul. Então o Veranópolis não podia mudar, porque qualquer um dos uniformes do Grêmio ficaria parecido com o do Veranópolis pelo azul. Então aí criou-se um impasse e foi o Grêmio de volta. Que é outra questão que a federação deveria, quando sai a tabela dos jogos, já estabelecer com os clubes. Né? Qual é o uniforme que vocês vão jogar? Nós temos 5 cores, tá? Mas quando for jogar um jogo da televisão, nós vamos jogar com tal uniforme. Então já acerta com a outra equipe, até para não causar esse embaraço aí com a arbitragem. Tem um padrão que é o de Copa do Mundo, e é claro, Maurício vai comparar gauchão com Copa do Mundo. Bebeu perfume, o Maurício Saraiva. Não é isso. É que a Copa do Mundo é o padrão que a gente fosse estabelecer. É um claro e outro escuro, onde as coisas mais dão certo. O que dá certo lá é porque dá certo em qualquer lugar. Isso que o Márcio está propondo é simples de fazer.
É simples de fazer. Você propõe, se não lá no início do campeonato, que pode ser distante demais, com 3 dias de antecedência, dá e sobra, Márcio, de você decidir, eu vou com esta roupa e vou com essa. Sabe como é que a FIFA anuncia nos Jogos de Copa do Mundo? Anuncia, inclusive, os uniformes. Sim, os jogos, aparecem ilustrados os uniformes. Isso é parte do atrativo do jogo. Então, claro que dá para fazer. Vou chamar aqui a sonora do Léo, que foi um dos personagens do Grêmio, porque falhou no gol, né? Então vai falar sobre o momento, a falha e o que aconteceu no lance ali. Foi o único jogador, inclusive, a dar entrevista depois do jogo. Em relação ao gol ali, foi uma bola difícil que ficou na minha frente e eu fui para dar o tapa e ela acabou passando. Uma infelicidade ali. Uma falha não pode abalar o jogador de maneira nenhuma. Quem vai para o jogo sabe que está sujeito ao erro, mas no próximo lance pode vir uma bola que a gente pode fazer uma grande defesa. Então, de maneira nenhuma, pode deixar abalar. Um erro pode abalar. Aí o Léo não pode realmente se deixar abalar. Dentro do Grêmio, recebe muitos elogios. Nos 2 últimos jogos ele teve essa falha. E logo no primeiro lance, no jogo passado contra o Brasil, ele meio que deixou a bola escapar, assim, ela ia entrando. Ele conseguiu pegar de novo. Foi uma insegurança, mas o Léo, dizem, é muito bom goleiro lá, quem acompanha na base. Estranho que ele foi traído pelo kick da bola, né? E esse kick ficou mais acentuado porque o gramado estava molhado. E o time da casa molha o gramado. Então é tudo uma coisa assim, é uma curiosidade que, né, molha o gramado para a bola ficar mais rápida, quem gosta de tocar muito a bola. E aí até o Márcio comentou ontem no intervalo do jogo isso aí, que molharam o gramado, né, a bola quicou e acabou traindo. Não que fosse uma justificativa, claro, até tomei uma corneta, né? Tá querendo arranjar desculpa. Não, mas dificulta, né? O jogo a bola fica mais rápida, quando ela desliza, pega aquela velocidade inesperada pro goleiro. Você falou de 2 questões de arbitragem, Márcio. Uma você já explicou. Qual era a outra? A outra foi o acerto, né? Teve 2 acertos com relação a impedimento. E uma questão que me chamou a atenção foi a saída da reclamação do Lucas Barrios, que tomou um cartão amarelo com relação ao offside, que ele até foi uma forma inglesa de questionar, né? E aí eu gostaria de fazer um comparativo para ver como às vezes a arbitragem ela peca em alguns detalhezinhos que nem de repente o público percebe. Um cartão amarelo por reclamação pode ser o mesmo de um cartão amarelo por uma entrada que nem o do Lagata? Não pode, né? Pode. Então, porque o Lagata deu uma entrada bem feia também, né? Um carrinho forte. Eu fiquei com muita vontade de perguntar pro Márcio, é que já não tinha nem tempo, o jogo estava muito no fim, mas o Márcio deu lá o amarelo e eu fiquei com vontade. Márcio, um vermelho ali não ficava bem também? Eu nem falei, o Lucianinho perguntou assim, é pra cartão? Eu disse, tem que ter cartão. Tem que ter cartão. Só não definia a cor. Eu esperava que o árbitro, quando ele colocou a mão no bolso de trás, eu disse, vai botar pra rua e ele tá certo. Porque não tinha nenhuma jogada que pudesse assim ultrapassar o limite, como ultrapassou aquela do Lagata ali, que foi completamente fora do contexto da partida. E era uma o Glauco Paza lembrou fora do ar, aqui na redação, num dos sofazinhos, que ele fica muito no sofá ali, o Glauco tomando café, criativo, né? E corneteando o alheio. Repórter sofazinho. Eu tenho o sofazinho. Jogador chinelinho, né? O Glauco disse, e me lembrei quando ele fez a referência, que o Lagata ficou bravo, porque vamos chamar de bravo, não dá pra usar a palavra certa. Ele ficou bravo porque no lance imediatamente anterior, tomaram a bola dele, ele reclamou de falta e o juiz mandou seguir. Ele mirou o primeiro que veio depois e deu no meio do cara, que era o Eduardinho, que não foi quem fez a suposta falta nele. Então já era um revide que ele estava fazendo ali na base. Revide, claramente. Eu temi ali pela ruptura de ligamento do joelho do Eduardinho. Eu também. Eu tava bem próximo do lance. Foi quase na risca do meio de campo e eu tava ali, já tava no fim do jogo. Levantou minhoca, saiu de tudo aí. Levantou minhoca, é bom. Eu vou aqui no Paulo Lopes, que pergunta, depois dessa campanha o Renato começa a ser ameaçado? Me parece um pouco cedo demais. Paulo, não. O crédito do Renato é do tamanho da antiga marra do Renato. Hoje ele anda muito menos marrento. Às vezes quando ele sobra uma marra, mas... E é uma marra feita a partir do desempenho, não é uma marra vazia. A marra é de um cara que foi campeão do mundo, da Libertadores, campeão brasileiro, por um monte de clube diferente. Então o Renato é um cara confiante. Mas o cartão de crédito que ele tem a partir do título da Copa do Brasil, do jeito que foi, eliminando Palmeiras no meio do caminho, Cruzeiro no meio do caminho, ganhando a final do Atlético Mineiro, ora, não vai ser um empate com o Veranópolis que vai nublar esse trabalho do Renato Portaluppi. Ô Becker, o meio-campo Maicon ainda não volta, né, contra o Novo Hamburgo. Né? Então, o que dá para
projetar para o duelo contra o líder, quarta-feira, né, 21h45, o RBS TV vai transmitir. Sobre esse meio-campo, Michel e Jailson, para o jogo ali, que ainda tem dado problemas na mecânica dos dois. Eu baixaria o Ramiro para o meio-campo, como ele fez no segundo tempo. A saída de bola do Ramiro é muito mais qualificada que a do Jailson. E o Ramiro tá numa fase atualmente que eu acho que se ele jogar no gol, ele vai jogar bem. E o Ramiro tem uma coisa que ontem ele preencheu bastante os espaços, né? Ele estava na direita, estava no setor de criação. Tanto é que na esquerda, que o cruzamento do Luan foi na esquerda, ele tá com esse preenchimento bem desenvolvido. E um cara que faz isso muito bem é o Maicon. Então, hoje, para substituir o Maicon, eu acho que tem que ser o Ramiro. E lá na frente, o Renato tem muitas opções. Ele tem o Pedro Rocha, ele tem o Everton, ele tem o Luan, tem o Barrios, tem o Lagata. Então, Fernandinho, que o Renato gosta muito do Fernandinho, tem usado o Fernandinho no decorrer das partidas. Então, acho que ele pode continuar com o Luan. No lugar do Douglas, o Pedro Rocha num lado e o Everton do outro. O Everton do outro e o Lucas. Bom, o Lucas de repente não vai jogar porque tá machucado. Mas aí tem um detalhe, Fernando. Eu escrevi uma coluna na 0 Hora, sei lá, 3 semanas atrás, 4, logo que o Barros foi contratado, consultando o Marco Aurélio Souza, que é nosso amigo, repórter gaúcho que trabalha na Globo São Paulo. E o Marco dizia, eu confio que o Barrios vai fazer muito gol aí no Grêmio. Mas aqui no Palmeiras, fora do microfone, se diz que ele não suporta sequência de jogos. Então, se ele já sentiu uma lesão muscular com 5 minutos do primeiro tempo, começando a partida no domingo passado, eu não creio que ele comece a quarta-feira, Fernando. Pro tamanho do jogo que é contra o Novo Hamburgo. E é bem sintomático esse depoimento do Marco, porque é o seguinte, ele vinha treinando no Palmeiras, não vinha jogando, e aí com o Grêmio aqui, ele não fez 90 minutos ainda, para ter um desgaste físico de chegar ao ponto assim, de ter problema muscular. Então, é uma coisa que tem que ser averiguado. Como diz um professor meu lá na faculdade, tem que botar a lupa no Barrios. Para ver por que 5 minutos de jogo já tem um desconforto muscular que agravou, né? Redundando aí numa lesão. Mas esses dias na Rádio Gaúcha eu estava falando sobre isso até, Maurício. Como é que o Renato ia acomodar tanta gente do meio para frente? Aí eu tinha até feito uma escalação assim, com o Maicon podendo jogar, que uma coisa que o Renato já fez no Grêmio. Maicon, Ramiro, Michel ou Jailson, né? Nos vértices, e um armador, que na impossibilidade do Douglas, Bolanhos ou Luan. E na frente, Barrios e mais um. Pedro Rocha, Everton ou Fernandinho. Sabe? Pra acomodar esses aí. Uma mudança é um modelo. É um modelo... O Renato usou muito na penúltima passagem dele aqui. Mas né? com essa nominata, me parece que empobrece a qualidade geral do meio, porque se você faz isso com o Wallace, Ramiro e Maicon, é uma situação. O Wallace é um ex-meia. Agora, com Michel, Ramiro e Maicon, a qualidade vem muito para cá. Mas é uma possibilidade. A outra possibilidade é ele destinar funções defensivas para os seus atacantes além do Pedro Rocha. Só que aí tem que ser treinado. Senão fica aquela facilice que ninguém marca ninguém, vem o Vianney Carlet e depois dá uma pancada em cima. Exatamente. Vamos trocar então para o Internacional, já estouramos nosso tempo. O Barrios a gente vai ver hoje, segunda-feira, na reapresentação lá, se ele vai ter lesão ou não, se foi só desconforto, se fica à disposição. Do Inter, sábado, venceu por 1-0, placar mínimo 1-0 que precisava, porque foi só a segunda vitória do Inter no Campeonato Gaúcho. Né? Venceu bem e aí deu um salto na tabela para, de repente, né, conseguir entrar no G8 e se classificar. O resultado era realmente o que interessava, Maurício? Pois é, Dado. Você sabe que aí foi no Globoesporte.com/Maurício Saraiva que eu escrevi: o Inter precisou de São Danilo. E isso é preocupante, porque estava enfrentando um dos times mais frágeis do Campeonato Gaúcho. A gente está vendo as imagens do jogo. O São Paulo não é favorito a cair, mas não é favorito a ficar entre os 8. Ele me parece um time naquele limbo ali, que não é isso nem aquilo. E contra este time, o Internacional se atrapalhou de tal maneira no segundo tempo que o Danilo teve que fazer 2 milagres quando já estava 1-0 para o Inter. Esse gol foi no fim da primeira etapa. Agora, para não preocupar os colorados em demasia, eu diria, Fernando e amigos, Márcio, senhoras e senhores do Conselho, que formar um time tem altos e baixos. É um eletrocardiograma. O Internacional, por exemplo, já esteve no estágio mais avançado de formação, quando podia contar com o Wendel e o Carlinhos, porque aquele movimento funcionou, 2 atacantes à frente, D'Alessandro antes ainda de Wendel e Carlinhos, e a coisa começou a andar. Este modelo do 4-3-3 teve sérias dificuldades.
Uma delas que um dos volantes tem muita dificuldade com a bola, que é o Anselmo. A outra é que esses jogadores, Carlos, Nico Lopes e Brenner, eles não têm o hábito, desde o início da carreira, de marcar saída de jogo do adversário. E hoje em dia, para você jogar faceiro, só tem um jeito. Todo mundo tem que marcar. Senão o time fica atulhado de brucutu, sob o argumento de que assim você marca melhor, defende melhor e não toma gol. Em cima disso que o Maurício falou de formar um time, tem seus altos e baixos. Eu vou lembrar aqui de uma história que o Maurício vai adorar. Não vou dizer o que ele vai fazer aqui, mas vai adorar. Eu me lembrei agora do Pepe quando assumiu o Bayern. Imaginei que você ia falar de pai Pepe. Ele tinha uma ilusão do que ele ia fazer, das ideias dele, só que ele pegou um time que vinha com alguns jogadores lesionados e ele queria já implantar logo a metodologia dele e ele teve que fazer isso aos poucos, e aí no decorrer desse aos poucos, uns foram se machucando, daí ele conseguiu a contratação do Thiago Alcântara, e aí quando ele botou o Thiago a jogar logo depois do Thiago se machucou, e o Thiago que ia ser o cara que ia fazer o jogo dele andar, e aí depois ele teve que esperar, e aí o Guedes também se machucou, e aí ele parece o Antônio Carlos. Quando ele achou o Carlinhos e o Wendel do lado esquerdo, quando os dois se acharam, o Carlinhos se machucou, e aí o time ficou capenga. O D'Alessandro recuado é muito risco, entrando, porque o Zago eu acho que recuou não é o risco, D'Alessandro eu acho o seguinte, pra ele pode jogar o que no o Grenal, Wendel fazia. Né? No Grenal ele jogou recuado, pode recuar, mas para jogar recuado precisa de treino e precisa ajustar a movimentação dos jogadores. Porque às vezes me parece que o D'Alessandro de trás para frente, como foi no Grenal, ele rendeu bem. As jogadas de gols do Inter, ele participou, principalmente do segundo gol, que ele pegou a bola, deu um corte no Michel, tabelou ali com o Brenner e com o Wendel, entendeu? Aí precisa de um pouco mais de treino para ajustar essa movimentação deles, até porque o D'Alessandro não pode jogar muito lá atrás, porque senão ele vai chegar morto lá na frente. Já tá com 36 anos, Especialmente quem faz o trabalho sujo, né, Fernando? Exatamente, o D'Alessandro claro. jogar perto dos volantes, ele não vai ser um marcador, ele vai ser um cercador. Significa que os dois caras da pra frente ter uma dos ideia, lados têm que vir marcar, não cercar. O D'Alessandro no Grenal, quando jogou recuado, quem jogava na frente lá para cuidar um pouco do Marcelo Oliveira foi o Nico Lopes, que jogou mais pro lado direito. Porque do lado esquerdo do Inter não tinha a figura daquele extrema para cuidar da subida do Léo Moura. Então ali o Carlinhos e o Wendel se encarregaram mais, são mais jogadores de marcação que o D'Alessandro, se encarregaram mais de marcar ali. E o D'Alessandro, a marcação dele ficou um pouco dividida com o Nico lá na frente. Então esse tipo de coisa que tem que ter, ajustar a conexão dos jogadores, a movimentação, pode jogar um pouco mais recuado. Num vértice, né? Sim. O D'Alessandro de um lado, o Wendel do outro. Agora, eu não sei por que o Inter tem como encaminhar a troca de um que já esteja inscrito pelo Iago. Sim, na próxima fase. Pode fazer. Na próxima fase. Tá, tem que fazer logo, porque não dá pra ficar esperando o Carlinhos. O que o Inter... Dizem que o Carlinhos tem um histórico de lesão também no São Paulo, no Fluminense, né? O que o Inter diz é que quer esperar ainda para fechar a lista, né, sem trocar mais uma troca, para ter um reforço. E aí fala-se, por exemplo, o William Potker, a primeira fase do Paulistão encerra dia 29 de março. E as inscrições do Gauchão encerram dia 31 de março. Então, se a Ponte Preta cai fora da primeira fase do Paulistão, o Inter poderia inscrever o William Potker hoje já não é a tendência. Hoje a Ponte Preta é líder do grupo Exato, dela. até porque o Santos perdeu ontem e o Santos poderia ultrapassar a Ponte e não ultrapassou. E fazendo uma ressalva com relação ao adversário na Copa do Brasil na semana passada, né, eu gostei muito do Iago. Achei um jogador interessante. Mais na frente que atrás. Exatamente. Ele teve 2 ou 3 problemas de perder a bola no campo do Inter que viraram contra-golpe. Um deles, o cara do Sampaio Corrêa, obrigou o Danilo a uma defesa bem baixo no primeiro tempo. Agora, do meio para a bola que ele dá no Carlos, do gol, é maravilhosa. Ele tem muita qualidade técnica. Olha, estão entrando alguns comentários aqui. O Pablo Cardone, o atacante Fred Saraiva, que é do São Paulo, que foi quem obrigou o Danilo a fazer as 2 grandes defesas, mostrou talento e personalidade que quase calaram o Beira-Rio. A dupla Grenal precisa estar atenta e dar oportunidade antes que essa joia não vá embora para outro clube grande. Valeu, Pablo, o recado. O Luiz Felipe pergunta para o Maurício se ele sabe por que o Nico Lopes colocou o dedo na boca, como sinal de pedindo silêncio na comemoração do gol. Ele pergunta se é para a torcida. Eu acho que, na verdade, é mais o vício do jogador. Não era especificamente para a torcida do Inter, é aquela comemoração. Não, o que eu percebi no jogo, eu estava vendo pela televisão.
é que subiu, o estádio estava muito cheio de mulher, e isso é um enorme elogio à promoção que o Inter fez. O estádio cheio de mulher fica um negócio muito curioso. Quando a bola começa a se aproximar do gol, vai subindo um som agudo, que é como se a mulher estivesse dizendo, ai, 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 tira. Ou na perspectiva de fazer o gol. É um som mais agudo que sobe da torcida, muito legal. Mas pelo jeito, algum murmúrio também subiu, porque o Inter estava chegando ao fim do primeiro tempo no 0-0 com o São Paulo. Agora, se todo murmúrio que eu ouvir vai fazer aqui assim pro seu próprio torcedor, vai ficar esquisito. Quem foi que falou do Fred Saraiva aí? Foi o Pablo Cardone. Pablo? Acho legal que o Pablo falou, Maurício, porque ontem na transmissão, até antes da transmissão, tu chamou atenção pro Keké do Veranópolis. Eu não vi o Keké jogar contra o Inter, eu tava de férias, tava viajando, e conversando com os dirigentes do Veranópolis, me falaram muito bem desse jogador. E ele tem 21 anos, cara. 21 anos. Ele é o cara que dá pra apostar. A base dele é no Corinthians, ele com 17, 18 anos, Márcio. Ele jogou o Paulistão pelo Mojimirim. E aí teve um problema. Ele poderia ter saído, não saiu porque. Parece que foi pro exterior. Não saiu porque pediram muito. O Mogi pediu muito. E aí ele continuou lá, problema de atraso do pagamento, ele conseguiu o passe. E aí tem um procurador lá paulista, veio pro Veranópolis. Eu não sei, o Maurício falou bem dele. Eu vi em duas partidas. Eu vi uma partida contra o Internacional que ele fez o gol, inclusive, e jogou muito bem. E depois vi uma partida dele contra o Brasil de Pelotas que ele foi decisivo também. Fez um gol e sofreu a penalidade e bateu o pênalti e fez o gol. Acho legal que o Pablo falou, que às vezes a gente não consegue ver todos os jogos. E ele é lá de Rio Grande. Então exatamente, isso acaba chamando a atenção para um jogador. E aí eu queria chamar a atenção desse Keké, né? Além do Fred Saraiva, o Keké, que eu acho que a dupla Grenal tem que olhar com mais carinho. Eu já tinha citado, acho que logo depois daquela rodada, que foi um jogador que chamou a atenção. E até pelo fato da idade também, 21 anos, é um jogador jovem que está à disposição do mercado, eu acredito, né? Pô, tá em Veranópolis, tá na mão dele. Então, pra dupla Grenal aí que tá montando equipe, daqui a pouco seria uma aposta muito boa, investir num jogador, coloca na equipe de transição, vê como é que ele vai se adaptar a vestir uma camisa de clube grande, né? Como normalmente acontece essa pressão, esse receio inicial, mas daqui a pouco o jogador está preparado aí e pode ser uma grata surpresa. Deixa eu fazer um elogio antes da gente. A gente, claro que centraliza Grêmio Internacional, mas eu preciso fazer um elogio. Eu na coluna do fim de semana, fiz 3 perguntas para Luiz Carlos Vinck, que era para ter entrado até na semana anterior, quando ele perdeu para o Veranópolis. E agora entrou com uma semana depois, porque não tinha nenhuma perda temporal naquilo que eu escrevi nas respostas dele. O Luiz Carlos Vinck faz um trabalho muito bom no Caxias, porque ele tem enfrentamento contra Grêmio, Internacional e Juventude na casa do Juventude. Juventude é o seu clássico. Ele tem 7 pontos de 9. E um Caxias que voltou da Série B do ano passado, fora do seu lugar, e voltou ao seu lugar agora. Então esse trabalho que faz o Luiz Carlos Vinck, a direção, o elenco montado e aquilo que eles estão fazendo dentro do campo, merece um aplauso aqui desse. O Vinck foi, digamos assim, multicampeão com o Lajadense, né? Foi vice-campeão da Série B ano passado com Pelotas. E tá fazendo essa campanha. Ganhou uma copinha com o Caxias no segundo semestre. E aí, já uso como gancho o comentário de vocês pra gente botar os gols aqui, os gols da rodada do Campeonato Gaúcho. Hein, Fernando? Não foi, mas foi, talento, né? Os gols. Boa lembrança do Vinck, Maurício. Primeiro o Branquinho, né? Branquinho, Novo Hamburgo, o Ipiranga vira o jogo, né? Gol contra do Léo Carioca. Foi pênalti esse pênalti marcado aí a favor do Ipiranga? E depois o Thales Cunha. Essa sensação? Eu achei um choque normal. Pois é, eu também. 2-1. Não vi nenhum braço esticado. Aqui, aí o Caju, né? Muito quente, a gente vai ter aí as imagens da confusão também. O do Gilmar do Caxias. Né, centroavante. Eu acho que o TJD deve citar esse rapaz aí. Aí ó, o Wagner cravou. Que é muito bom jogador. Muito bom jogador. Bandeira do Caxias no meio do Jacone. Toda a confusão é incitada por ele. Ele é o responsável por todo o rolo. Então eu acho que é um jogador que... Eu sou a favor da comemoração, mas o desrespeito bacana. Não. E aí deu toda uma confusão, olha ali... Briga, jogaram coisas no ônibus, agressões. Um cone que voa na janela do ônibus, o que não se justifica de modo algum. Representantes das duas delegações. Pode ser denunciado, o Wagner pode ser denunciado pelo TJD e fica fora de jogos decisivos do Caxias. Do quebrado no Jacone, então, enfim, foi quente o clássico lá de Caxias. O Passo Fundo empatou em 0-0 com o Cruzeiro, né, em casa. E aí temos hoje ainda São José e Brasil que se enfrentam para terminar a rodada, né? Se houver um vencedor, o Internacional cai para 8º colocado, o último que estaria se classificando hoje.
Mas pro Inter, entre aspas, o importante era estar ali no G8, né? Porque também estava fora, estava meio ameaçado pelo Z2, né, do Gauchão, então era bom dar esse pulo. A gente tem mais um comentário do Matheus Silveira, voltando à questão do Dali aqui. Ele recuado além de um desperdício, tá difícil aqui, conseguir, é também um perigo de uma bola atravessada mal feita, ele diz ali, pelo o nosso Dali jogar um pouco mais recuado. Está lembrando das vezes em que o D'Alessandro, ainda no início da temporada, cruzou bola no meio-campo e perdeu bola com o Novo Hamburgo. Vitória do Novo Hamburgo por 2-1. E no primeiro jogo, que o Fernando estava ainda no curso lá de treinador e de férias, ele consegue tudo ao mesmo tempo, o Márcio e eu estávamos juntos e o D'Alessandro, na primeira chance de gol do Gauchão, é uma bola perdida pelo D'Alessandro no grande círculo. E o Keké joga no lado e o goleiro pega. E contra o Novo Hamburgo também, ele está envolvido no lance com o Dourado, perde e dá gol do... Mas aí já é outro D'Alessandro. Hoje nós temos um D'Alessandro com mais trabalho, mais protegido. É só o D'Alessandro com a sabedoria que tem, não cruzar essa bola no setor de meio campo. Né? Nós podemos chamar a tabela do Gauchão na nossa tela. Tabela? Para ver os próximos jogos. Aí o Inter enfrenta o Ipiranga, lá no 7h30 da noite. 7h30. Cruzeiro e Juventude se enfrentam no Vieirão. Quarta-feira também. Antônio Davi Farina, Veranópolis recebe o Passo Fundo. Aí o jogo da transmissão da RBS TV. Grande jogo. O grande jogo da rodada, né? Porque é o líder contra o terceiro colocado. É o Novo Hamburgo contra o Grêmio, lá no Estádio do Vale, 21h. Brasil e Caxias também é um jogaço, hein? É, bom jogo. E São Paulo e São José ali. Temos o São Paulo e São José meio brigando ali na parte de baixo da tabela. É um confronto direto também, pelo limbo e barra Z2 ali, né? Que ninguém quer cair nesse gauchão porque sobe pouca gente. Tá Esse jogo com o Internacional é uma Copa do Mundo pro Ipiranga. O jogo encrespou pro Inter nesse sentido. Claro que o Inter é melhor time que o Ipiranga. Mas o Ipiranga ainda está perigosamente perto da zona do rebaixamento que ele frequentou por 4 rodadas. Se ele chega a ganhar do Internacional, ele abre distância e complica a vida do São Paulo, que joga em casa, mas não tem estabilidade suficiente para você dizer, não cai. Pode ser que o São Paulo vire candidato se o Ipiranga ganhar do Inter. É Copa do Mundo lá às 7h30 da noite. Maurício, eu já vou te perguntar, porque foi diretamente aqui o Oberdan. O Grêmio ainda sente a ausência do Wallace? Uns 30 segundos para falar desse Oberdan, ainda sente e sem tirar. Sem tirar menos se vier o Musto, que é um volante experiente, que tem alguma técnica e boa marcação, comparado aos volantes que o Grêmio tem hoje. Mas você perdeu o Wallace e perde um volante da seleção brasileira, né? O que projetamos para a próxima rodada? Ipiranga e Inter e Novo Hamburgo e Grêmio, Fernando Becker. Novo Hamburgo e o Grêmio é uma incógnita, porque o Novo Hamburgo vem numa descendente, né? Segunda derrota seguida, já começa a bater uma certa desconfiança. O Grêmio, 3 empates consecutivos. Exatamente, e o Novo Hamburgo precisando se recuperar, desta vez diante do torcedor, né? Perdeu as duas que ele perdeu foram longe do estádio do Vale. Esse jogo aí é complicado, uma previsão. Acho que o Grêmio tá nessa reconstrução aí de um time em função ou não do Barros, a gente não sabe se ele vai jogar ainda. Olha, eu não gosto de ficar em cima do muro, mas um empate ou uma vitória do Novo Hamburgo em função da necessidade de jogar em casa. E o Inter, eu tô prevendo muita dificuldade lá. Quando o Ipiranga não é fácil jogar. O estádio do Ipiranga tem um ingrediente diferenciado lá, que é a questão do gramado. É um gramado que Grama Catarina, ele é maior que os demais. Exatamente. Lá o tamanho do gramado é maior. E isso pode fazer diferença a favor do Ipiranga. Depois do jogo eu perguntei pro Thiago Nunes, o teu time tem dificuldade para jogar em campo ruim? Eu perguntei assim para ele, né? O campo ruim não necessariamente campo esburacado, mas um gramado pesado. Um gramado tipo que o Márcio falou, que não é que seja ruim, é que é diferente. A bola ela tem que fazer mais força para a bola rolar. O campo dele, o campo do Veranópolis. Exatamente. Ele disse sim. Temos dificuldades, porque eu notei que é um time de toque de bola. E ele me disse que contra o Caxias, no Centenário, o time jogou bem. Pois então. Eu queria também chamar Globoesporte.com/RS. Começou hoje o lançamento do Musa do Gauchão. Todas as galerias dos 12 clubes estão lá, fotos do Diego Guichard, nosso fotógrafo /muso. Então tá lá todas as musas dos clubes para dar uma conferida, vota, enfim, faz lá tudo que tem que fazer. O Musa do Gauchão começou hoje, o Central fica por aqui e eu deixa eu vender meu peixe aqui também. Essa semana na RBS TV e no Globoesporte.com vai estar também a minha reportagem com os clubes do interior, fora a dupla Grenal. Eu incluo aí o São José e o Cruzeirinho de Porto Alegre. Cruzeiro de Porto Alegre, falar Cruzeiro, senão o Montanha me pega. Na tua opinião, o Montanha me pega depois na rua. Fica bravo. Eu vou abordar a tecnologia a serviço desses clubes. E aí se explica também o porquê, de repente, desses clubes
estarem assim fazendo Boas jogos campanhas. equilibrados contra a dupla Grenal. Maurício Saraiva e Márcio Chagas estarão na transmissão da RBS TV mais quarta-feira. Lucianinho, né? Lucianinho, claro, comandante. Capini completa na quarta-feira. Tem muito trabalho para ti, Márcio. Arbitragem perfeita, assim. Sai hoje a arbitragem? Hoje eles estão em reunião para ajustar algumas coisas que aconteceram aí nas últimas rodadas. Então vão ter um feedback com a comissão de arbitragem. Eu espero que a comissão de arbitragem comece, assim como fez nessa última rodada, a colocar os melhores, para evitar a confusão, até porque são 3 rodadas decisivas, tanto para acesso, para manutenção e para quem cai. Então são jogos muito importantes e não dá para fazer mais teste, né? Assim como os clubes não estão fazendo mais teste, a arbitragem também não pode mais fazer. Reta final então do Gauchão, acompanha tudo aqui no Central do Gauchão na próxima segunda-feira. O vídeo fica disponível lá no globesport.com/rs, então a gente está lá todos os dias, quem quiser nos ver de novo. Um abraço e até a próxima.